Então, camada de transporte aqui. Falar um pouco sobre portas. Algumas identificações de portas que nós já vimos aqui na prática, só para classificar elas por tipo, sockets e aplicações em rede. Bom, sumário aqui, endereçamento das aplicações. Então, como as aplicações se encontram para troca de dados, óbvio que tem a questão do endereçamento IP, mas tem as portas, né, que fazem a ligação entre processo e a rede. Processo roda o sistema operacional. Para se comunicar com outro processo e outro sistema operacional, usam portas de comunicação. Os sockets, que na verdade são um conjunto entre endereço IP, portas e protocolo de camada de transporte. Algumas aplicações com sockets. Então, vou mostrar aqui código-fonte em Python. Vocês já estão familiarizados com Python. É bem simples em cima de Python. Estudo de casos aqui, de algumas aplicações. Já usamos algumas delas. E as referências bibliográficas. Então, o que são as portas? O que são os sockets? Na verdade, isso aqui é uma forma de endereçamento. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ter até outro nome. Mas já que tudo na informática são números, como eu faço para um processo comunicar com o outro pela rede? Eu tenho que identificar unicamente, digamos que a porta de entrada e de saída de um processo para falar com o outro. Basicamente é isso, a gente já viu isso aqui. Inicia a conexão, cria um canal de comunicação bidirecional. Aí tem os tipos de portas, isso aqui não falamos ainda. Então as portas de 0 a 1023 são chamadas portas conhecidas. Isso aqui é voltado para o lado servidor. Então, um exemplo, nós já vimos, porta 80. Porta 80 é uma porta conhecida. O que é isso? É atrelado a um serviço, normalmente um serviço padrão. Lá do IETF, conhecido como um serviço básico, né, de rede. Porta 23, porta 25. Mas aí, existem outras portas também, de serviços que nós já estamos acostumados a ver. Exemplo, o MySQL 3306. O MySQL não é um serviço, vamos dizer assim, desenvolvido pelo IETF. Não tem nada a ver. O MySQL foi desenvolvido, né, por pessoas diversas. Hoje, a IBM deu muito suporte, mas hoje a Oracle, certo? É que é a dona do MySQL. E esses caras, na verdade, eles compraram a Sun, né? E aí foi indo. Mas a verdade é o seguinte: nós podemos criar um serviço em qualquer porta. Não interessa. Certo? Só que, para a literatura, são essas portas aqui, que são as portas usadas para determinado serviço. Qual é a prática disso aqui? Lá no Unix, no Linux, somente um usuário root pode abrir portas em estado de escuta abaixo de 1024. Isso historicamente, certo? Por exemplo, eu não poderia abrir um serviço usando um usuário comum, sem ser administrador, sem ser root, numa porta abaixo de 1023. Algumas proteções, né? Isso aqui abre na porta 8080, então, certo? Não tem problema. As portas registradas, que normalmente são usadas pelas aplicações do usuário, nós já vimos aqui também, seguidamente no LSHAC, estamos vendo ali as portas cliente, que são aleatórias, normalmente aleatórias inicialmente, sequenciais depois. Na medida que formos abrindo processos, vai aumentando essas portas, para não haver aqui nunca colisão. Então eu não posso ter portas cliente iguais no mesmo host. Como eu não posso ter portas iguais em escuta no mesmo host. Porque essa é a forma de comunicação dos processos. Como é que eu vou saber se é para esse processo ou para o outro, se a porta é igual? Eu tenho que ter uma diferenciação. E as portas dinâmicas ou privadas aqui, que normalmente são usadas para a tradução das portas NAT, certo? Portas altas. Bom, tipos de porta aqui, então, são baseados no protocolo. Exemplo aqui clássico, eu posso ter o DNS rodando em TCP e UDP. Os dois rodam de forma concorrente, não tem problema nenhum. Então não é só a porta que define o endereço, é o protocolo que é mais transporte também. Então o que são sockets? Isso aí é só uma forma de endereçamento. O que são sockets? Isso aqui é uma API. Como eu crio uma aplicação em rede? Eu quero criar uma aplicação para mandar um dado de uma máquina para outra. Como é que eu faço isso? Foram criadas então, na verdade, a API na verdade é uma biblioteca.
que define algumas primitivas. Que primitivas são essas? Que eu preciso de uma rede? Abrir uma porta, conectar nessa porta. Eu preciso atrelar uma variável, que é um socket, alguma interface, algum processo. Eu tenho que enviar de um lado e receber do outro. É isso que eu tenho que fazer. Basicamente é isso, envio e recebo. É isso que ele faz. Você não vê depois no código-fonte que é exatamente isso que acontece. É o padrão de fato de programação em aplicações de rede. Foi introduzido aqui no BSD 4.2, certo? Então veja, isso aqui já existia como primitiva de aplicação em rede. Depois disseminou, certo? Existem outras formas de desenvolvimento de aplicações em rede. Existe RPC, existe Web Service, certo? SOAP e outras coisas. Isso aqui é o padrão de fato. Bom, a ideia é fazer comunicação entre processos basicamente em arquiteturas de hardware diferentes. Isso para nós é transparente hoje, né? Uma máquina, um PC se comunicando com o celular. Tem nada a ver com o processador, não tem nada a ver com nada. Eu tenho TCP/IP, esses caras são comuns entre os dois, a comunicação é feita dessa forma. Então, virou o padrão em cima de TCP/IP. O que é o socket, na verdade? É um manipulador de arquivos. Isso é oriundo lá do Unix. No Unix, pessoal, tudo é arquivo. Tudo é arquivo. Uma placa de som é representada como um arquivo dentro do sistema operacional. Para você ter uma ideia de como funciona a coisa. Tá? O mouse é representado como um arquivo. O socket também. Tá? Então, um exemplo aqui de uma declaração de um socket TCP em Python. Server socket é uma variável tipo socket que vai receber, na verdade vai receber e enviar, vai possibilitar a troca de informações de dados usando TCP, por causa desse sock stream. Certo? Aqui que eu defino, criei uma porta aqui, não deve nem definir a porta. Eu só criei um socket de comunicação. Veja que não aparece porta, não aparece IP, não aparece nada aqui. Então tem essa ideia. Se eu quiser jogar alguma coisa para uma máquina remota, eu crio uma conexão, abro um canal de comunicação e eu jogo coisas para dentro do socket. O socket representa esse canal de comunicação. Como é feita então essa montagem de endereço? De um lado, eu tenho a camada, o protocolo camada de transporte, o IP e a minha porta. Isso eu conheço do meu lado. Quando eu fecho a conexão com o socket, o que eu estou fazendo? Então, onde será esse socket? O socket é isso aqui, ó. Essa aqui é a ideia. O que eu faço? Eu faço uma conexão, eu junto esses caras aqui. É daí o socket, eu encaixo. Encaixou, ok, troca dados, não quer mais, desencaixa. É assim que funciona, essa aqui é a ideia do socket, por esse termo aí. Como exemplo aqui, uma transferência de um arquivo e a conexão aqui por telnet. Veja, aparece o estado estabelecido, nós já vimos isso aí. Então já passou a etapa de iniciar a conexão. Aqui está estabelecido a troca de dados. Depois, ao término, faz a desconexão. Alguns conceitos relacionados aqui, né? Então, na verdade, o socket endereçamento funciona como uma tupla. Então, uma dupla combinação de campos. Exemplos aqui. Esse cara aqui, TCP, este IP, na porta 1500, conectado nesse cara aqui na porta 21. Isso identifica unicamente essa conexão. Se eu olhar no servidor, esse cara só existe um deles. Só pode ter um desses caras. Tá? Então, isso que tem a ver com o sistema operacional. Ele consegue alocar os dados baseados nisso. Aqui tem um exemplo, né, usando DNS, que nós já vimos aqui. Veja que o DNS, diferente do TCP, não tem uma conexão. Como é que ele troca dados? Só pela porta. O que ele não sabe? Se esse outro lado aqui, o DP não tem isso, né? O DP não tem essa ideia aqui. O DP tem mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a ideia do DP. Estou mandando aqui, ó. Tomara que chegue. É isso que eu estou fazendo. Diferente do TCP, que eu tenho certeza que está chegando. Bom, TCP Sockets. A gente já viu. Prevê a comunicação bidirecional. A aplicação não precisa gerenciar o fluxo. O gerenciamento é feito pelo protocolo.
O exemplo maior aqui é em cima de TFTP. Vimos ali, para fazer esse controle, eu tenho que fazer em cima da aplicação. Então a aplicação tem que tratar se chegou o dado no destino, confirma, manda mais. Pensando no desempenho, muito pior que o TCP. Não é que seja sempre assim. Eu posso fazer uma aplicação que seja um desempenho bom, só que não tem garantia nenhuma de entrega. Isso pode acontecer. Em relação à identificação única, nenhuma novidade aqui também. Aplicações em rede, então. Certo? Entrando na questão de aplicações em rede. O mecanismo de socket deve estar disponível no sistema operacional. Então, qualquer API de desenvolvimento, ou seja, os caras lá da Microsoft vão definir o sistema operacional Windows 9. Os caras têm uma API para desenvolvimento de aplicações em rede. Está lá. Windows Socket. Está lá. Tem todas as primitivas. Enviar, receber, etc. Vai pegar uma linguagem de programação, vai chamar essa biblioteca do sistema operacional, vai usar para criar aplicações em rede. É assim que funciona. E para todos os outros funciona assim. Além disso, as linguagens de programação têm que ter suporte a isso também. Nós vamos ver Python. Mas em C é o mais clássico de todos. Certo? Programação em sockets em C é mais baixo nível que Python. Python deixa muita coisa transparente para nós desenvolvedores. O cara vai desenvolver ali, tem coisa que nem vai enxergar, não precisa. O C já tem que fazer um uso mais baixo nível. O que é mais baixo nível? Tem que interagir mais com a API. Então não é uma API, digamos assim, para leigos. Certo? O cara vai ter que entender um pouquinho mais de programação em C para poder fazer aplicações. Você vem em Python aqui com 10 linhas, o cara faz a aplicação. Nem menos que isso até. Então, usa as primitivas de comunicação. O que eu preciso basicamente? Abrir, fechar, enviar e receber. Basicamente isso aí. Tá? Então, pensando em alto nível, eu preciso disso. Como é que funciona a questão do tipo de socket? Como é que eu defino se uma aplicação é UDP ou TCP? Eu defino isso. Quando eu crio a aplicação, eu digo, eu quero usar o UDP. E do outro lado, tem que usar o UDP também, senão não vamos conversar. Porque os cabeçalhos são diferentes. As formas de identificação do fluxo de dados trocado é outra coisa. Então, se definir o fluxo de bytes, né, stream, e o datagrama, UDP. Porque esse termo aqui, datagrama, eu mando os pacotes aqui, os datagramas, de forma independente. Vai, se chegar, beleza, parabéns. Em relação ao stream, eu defino um fluxo e mando um fluxo contínuo, controlando se chegou tudo. O TCP funciona desse jeito. Muito bem. Então, no caso do DP, não haverá garantias de entrega. A gente já sabe disso, controle de fluxo da ordenação dos dados. Aqui não tem controle nenhum. Tem que fazer na aplicação. Neste caso, os controles devem ser, então, implementados na aplicação. O que isso quer dizer para nós? Se eu for desenvolver uma aplicação, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que olhar o código-fonte, vai agora. Como é que eu garanto que eu mandei olá e chegou do outro lado? O cara que recebeu tem que mandar um retorno para mim. Dizer, ó, recebi. Eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso aí. Bom, requisitos, então. Eu tenho que ter um protocolo de camada de aplicação para dar sentido ao que eu estou transferindo. Exemplo, mando um segmento TCP que contém, tipo, show teste. Eu mando isso aqui, ó. Tá? O que isso quer dizer? Sei lá, cara. Se eu estiver usando HTTP ali, quer dizer alguma coisa? Não. Estou usando uma aplicação tipo IT, que nós já vimos aqui. Quer dizer alguma coisa? Pode ser, é um texto, vai chegar para o cara. Eu tenho uma aplicação aqui que controla uma máquina qualquer em vez. O que faz isso aqui? Pode ser qualquer coisa. Chegou show teste. Ah, se ele mandou S primeiro, S desliga a máquina, shutdown. Eu tenho que ter um protocolo de camada de aplicação que faz sentido para o que está sendo trocado aqui. Porque esses caras aqui, o que eles enviam? Cadeias de bits, cara. 0, 1, 0, 1, sei lá, mais aqui. O que quer dizer? Sei lá, cara. Eu sei que tem que entregar aqui na porta
5390. Eu tenho mandado essa foto aqui. Como eu sempre falei para vocês aqui, TCP e UDP é o motorista do caminhão. Ele é o motorista. Tem que entregar, transporte, beleza, entreguei, ok. O que quer dizer isso aqui? Ah, para mim faz sentido. Show teste. Se fosse uma aplicação aqui de banco de dados, show teste, mostraria, por exemplo, a tabela teste. Poderia ser. Então tem que ter o HTTP para dar sentido a isso. Por exemplo aqui, eu estou fazendo um GET. Eu estou mandando um cabeçalho da aplicação. Mas quando chega um GET, lá na porta 80 no servidor, o cara sabe o que ele tem que fazer. O servidor entende, um GET, o cara quer então o arquivo index do meu servidor. Ele vai retornar um HTML, cara. Ou retornar um arquivo. Ele entende isso aí. O que faz o TCP e UDP? Enche o caminhão de coisa e entrega. Está claro isso, pessoal? A camada de aplicação dá sentido porque é transportado aqui. Então não existe eu transmitir apenas UDP e TCP. Eu estou transmitindo pedaços de alguma solicitação feita na camada de aplicação. Esse que dá o sentido da coisa. Os caras aqui são só auxiliares. São entregadores. Tá? Bom, aí começamos aqui a dar uma olhada na parte de código, para a gente entender isso aqui, como funciona na prática. Exemplo aqui de conexão com TCP a um servidor HTTP. O que está sendo feito aqui? Ó? Import socket. Então eu estou importando o módulo socket do Python. Então, óbvio que eu tenho que ter suporte sistema operacional. Eu tenho suporte sistema operacional. Agora eu estou usando uma linguagem de programação que me dá suporte a socket. Primeira coisa sendo feita aqui, um print. Estou montando na tela aqui, criando um socket. Tá bem. Estou definindo um socket tipo TCP. Olha só, tipo TCP. Criei ele apenas. Até aqui, ó, nesse momento, eu não tenho tráfego de rede nenhum. Estou criando sistema operacional. Esse cara aqui está sendo criado. Próximo passo. Aí aparece aqui, né? Conectando o host remoto. S-Connect. Então aparece uma primitiva aí, que é Connect. O que faz o Connect? Conecta? Conecta onde? Neste endereço aqui. Aqui já é a linguagem de programação. Quais são os parâmetros aqui? O IP, o endereço remoto e a porta. Não é isso que eu preciso para me conectar com uma máquina remota? Eu não preciso saber o endereço IP e a porta? Sim, né? O que eu faço além disso? Conecto e fico ali. Se eu botar o Wireshark, o que vai acontecer? Se eu fizer isso aqui? Posso fazer depois. Mas posso adiantar. Estou mandando algum comando, alguma mensagem da camada de aplicação desse cara? Quando eu faço isso? O que eu estou fazendo basicamente aqui? O que eu faço basicamente quando eu faço esse connect? Estou mandando o SYN, ele me manda, se estiver com a porta aberta, o SYN mais EC, eu mando o EC para ele. E ficamos ali. Estabelecido. Ok? Por quanto tempo? Até expirar o timeout. Quem é que encerra? O cliente ou o servidor, tanto faz. Não vamos trocar nada, vamos ficar ali, ó. Beleza? Tá aí? Manda alguma coisa. Se tu mandar primeiro, eu mando. Vamos ficar ali. O que aconteceria se, a partir daí, eu fizesse o seguinte: um S-send, tu fizesse isso aqui, ó. Imagine isso. S-send, get, vaga, HTTP, 1.1. Tu fizesse isso aqui. Exemplo, minha aqui a sintaxe. Se eu fizesse isso aqui, eu estaria emulando o protocolo HTTP. Aí faz sentido. Eu vou conectar e vou mandar agora uma mensagem do protocolo HTTP. Quando o servidor recebe, o cara quer a página inicial do Google. Então toma, ele vai me retornar. Só que aí eu vou ter que ter um controle para receber a resposta. Né? Eu tenho que ter um receive. Certo? Eu tenho que ter uma primitiva, então recebe. Embaixo aqui, um servidor simples. Então veja, isso aqui é um cliente. Não é um cliente? Não é ele que está conectando? Esse cara é um cliente. Esse primeiro código aqui.
Extremamente simples, certo? Mas ele é um cliente. O de baixo aqui, o que eu estou fazendo? Mesma coisa, estou definindo o host e a porta. Esse host aqui, qual é o sentido dele? Eu posso carregar uma porta, ou seja, eu posso fazer um bind, eu posso associar uma porta a uma interface. Exemplo, imagine que na nossa máquina aqui, eu tenha duas interfaces. Uma interface na rede 10 e outra na 192. Se eu quisesse carregar um servidor, eu poderia dizer o seguinte: eu só quero habilitar esse servidor nessa interface aqui, ó. Nessa não. Eu não quero habilitar ele. Se eu não defino isso, eu vou habilitar esse servidor em ambas as interfaces. Porque é bastante comum em aplicações de rede. O MySQL habilita em todas as interfaces ou só na interface interna? Tu pode definir isso aí. Okay? Bom, defino a porta. Estou criando aqui, ó, o socket idêntico ao que eu criei aqui no cliente. Reparem, ó, é idêntico. Aqui tem opções do socket, que aqui não teria muito sentido. Por quê? Opções. Reusar o endereço. Para um servidor tem sentido isso. Se eu não fizer isso aí, pessoal, o primeiro cliente conectar, o próximo que conectar fica enfileirado. Certo? Ele não vai ter resposta nenhuma. Ele vai esperar até liberar o endereço desse cara. Ok? Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Rapidinho. S-bind. Aqui, ó, vai entrar em estado de associação. Certo? Então, crio o socket, defino algumas opções, associo a uma interface e uma porta, e depois eu faço listen. Quando eu faço listen, já vai ficar ativo aqui a porta em escuta. Então a porta 5.000 uma coisa, se é isso que está visto lá. Vai ficar em escuta aqui, ó. Listen. Pô, não é à toa que o estado do servidor é listening, porque ele está escutando. Vamos olhar o princípio de servidores. Eu não tenho que botar o cara esperando alguém conectar? Não é isso? Então tá. Que mais? Aí vem a questão de programação. Tá aí, botei em estado de escuta, aí eu saio fora. Isso aqui vai ser executado numa sequência, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse cara escutando, né? Por que eu faço aquele while 1? Quando é que ele vai sair daquela situação ali? Enquanto for 1, fica o resto da vida, né? Eu tenho alguma condição ali? Tem alguma condição para esse cara sair daqui? O que é o while? Enquanto tal coisa fica fazendo. Enquanto 1, o que é? Vai sair quando daqui? Quantas vezes eu vou rodar isso aqui? Quantas? Infinito? Até eu cancelar esse troço, cara. Estou falando alguma coisa absurda? Não. Tranquilo aqui o while. Enquanto verdadeiro, o que ele faz? Aceita conexões. Isso aqui é uma propriedade do socket. Então vai mostrar o endereço do cliente e o endereço da porta do cliente. Vai dar um print aqui nelas. Vai pegar o nome do cliente, se tiver, e vai fechar. É isso que vai fazer. Então o cara vai conectar, vai entrar, vai abrir o listening, vai entrar nesse cara aqui, um que conectou, a partir da primeira conexão ele fecha. Essa é a condição para ele fechar. Ele vai fechar o socket. Detalhe, eu não boto close. O que vai acontecer? Isso aqui é fantástico. O que é fantástico? Isso aqui é um dos erros mais comuns que tem. No desenvolvimento de aplicações qualquer. Vamos dizer web, qualquer. Muito comum. O cara fala o seguinte: um cliente, ele cria uma conexão. Ele cria a conexão. Então ele vai lá, faz connect, cria a conexão, faz send, faz receive. E aí o que ele faz? Ele sai fora. Ele não dá close.
Esse cara aqui vai entrar em time wait. O que é o time wait? A conexão vai ficar pendurada. Ela estava estabelecida. Não houve um fechamento de nenhuma parte, ela vai ficar aberta. Por quanto tempo fica aberto? Infinito? Não, não é infinito. Normalmente são 3 minutos. Só que imagine um servidor sobrecarregado. Cada conexão que faz com o banco fica pendurada. O cara faz o que tinha que fazer e sai fora, e fica lá pendurado. Tu vais olhar o número de conexões, tu vai ter centenas, às vezes milhares de conexões time wait. Porque são 3 minutos para fechar, então vai fechando, vai abrindo, vai abrindo, não para mais esse negócio. Já peguei servidores, pessoal, com 6.000 conexões. 6.000 conexões em time wait. Tá? Não é pouca coisa. Isso consome memória, consome processador, consome um monte de coisa no servidor. Então, abra o olho para isso aqui. Se você olhar time wait, tem um monte de time wait aqui no servidor, certamente está faltando o fechamento de uma conexão. Simples, né? Abriu, fechou, cara. Pô, não é básico? Parece. Onde é que acontece isso? Não acontece com relação com sockets. Não é isso. O cara faz uma conexão com o banco de dados, usando, por exemplo, PHP, bastante comum. Abre a conexão, conecta no MySQL, faz o que tem que fazer lá no banco, faz uma consulta no banco. Quando vai sair, ele não dá um close. Ele não fecha, a conexão foi aberta. O que acontece no banco MySQL? A conexão fica aberta. Não só no servidor, no cliente também. Né? Fica nos dois. Fica lá, tu vai olhar time wait. Fica por quanto tempo? 3 minutos. Só que aquilo ali, o servidor está sendo várias conexões acontecendo. Então, podemos fazer esse teste facilmente. Só tira o close. Tá? Aqui o servidor de eco. Tá? Depois já viu o código aqui, não vou perder muito tempo aqui. Mas vejam só, para ver a sequência aqui de uma programação. A parte de rede, pessoal, ela é relativamente simples. O que tranca não é a parte de rede, o que tranca é a lógica da programação. Mas quem faz o servidor de eco? Eu escrevo alô e me retorna alô. Não é isso? Servidor de eco, básico. Eu converso comigo mesmo. Coisa interessante, né? Então vejam, ó, o servidor e o cliente. Só para ver as diferenças dos dois. Este cara aqui eu defino uma porta em escuta para receber serviço. Este outro cara aqui, eu vou ter, na verdade, o envio, aqui nesse caso está enviando arquivos de dados. Eu vou ter uma situação que eu vou criar o socket e vou ter um S-Connect. Aqui eu não tenho S-Connect. Além disso, enquanto tiver dados aqui, ele vai ficar mandando esses dados para o servidor. E o servidor, por sua vez, vai receber os dados, ó, receive. Enquanto tiver dados, ele continua fazendo. Ó, e vai mandar de volta para ele. Client sock, aqui, ele vai definir quando o cara conecta. Ó, quando eu conecto aqui, é o client sock. Então imagine só, conectou, gerou uma variável. Essa variável eu agora jogo coisas para ela e recebo coisas dela. Essa é a parte de comunicação em rede. Só que tem que fazer sentido que é trocado. Aí é outra história. Imagine só, se eu tivesse que fazer um serviço, muito fácil fazer isso aqui em Python. Quero fazer uma aplicação que eu resete a máquina remotamente. Exemplo. O que eu teria que fazer? Um servidor, ele fica escutando uma porta que eu determino. Quando há uma conexão e o cara manda uma senha, eu rodo uma aplicação embaixo que desliga a máquina. É difícil fazer isso? É difícil? Pergunto você, do ponto de vista lógico. Não sei como fazer ainda, mas logicamente é uma barbada. Vou fazer um system e vou rodar um shutdown na máquina. Problema? Eu quero fazer uma senha. Aí é outra coisa. Eu não posso simplesmente conectar na porta e sair resetando. Eu tenho que conectar na porta e passar uma senha. Bom, eu tenho que fazer a programação disso. Não, eu quero conectar no banco de dados e registrar quantas vezes foi resetado. Aí já é outra história. Aí eu tenho que ter outras coisas aí para poder fazer sentido essa minha aplicação. Então o fato de criar um socket, conectar, não está tudo resolvido. Tá? Imagina um jogo em rede. Bom, que beleza, eu tenho que ter todo o jogo mais a rede. A dificuldade não está na rede, está no jogo. Tá? Aqui em cima de UDP, então olha só, aqui tem CP. Beleza. O que muda em UDP?
muda sim as diretivas. Ó, socket datagram, então socket usando datagramas, isso aqui define o DP, vai ter porta igual, vai ter socket aqui, vai ter connect, tudo normal. Onde é que diferencia? Send to e cadê o receive? Receive, tá aqui, ó. Muda, digamos, a propriedade do socket para diferenciar um do outro. Só que internamente são coisas completamente diferentes. O que está passando na rede aqui é totalmente diferente. Tá? Se é uma transferência de arquivo, eu não posso levar em consideração que tudo que eu recebi realmente é o que foi enviado. Se eu usar o DP, eu não posso fazer isso. Só se eu for louco. Só se eu tiver uma rede perfeita, não vai dar problema. Então, são problemas que eu vou ter posteriormente. Aí, jogos em rede, né? Vimos dois casos aqui. Little Fighter, jogo da velha em rede. O que tinha que fazer para jogar aqui, certo? Mesma coisa, eu tenho a mesma situação. Não muda nada em relação às diretivas. Um escuta, um conecta, envia umas informações para o meu oponente, ele envia as dele para mim, eu recebo, trato, ele recebe e trata. O que significa aquilo ali vai depender do que a aplicação usa. É posicionamento do jogador, é placar, sei lá, é uma senha, é um chat, não sei. Okay? Em relação à bibliografia, pessoal, este livro aqui, certo? Foundations of Python Network Programming, é a Bíblia de programação em rede do Python. Esse livro aqui é excelente, certo? Tem a primeira e a segunda edição. Então esses livros aqui são assim, para quem tem um pouco de interesse ali, é muito legal, certo? Tem todo o código desse cara aqui no site, certo? Se vocês procurarem ali, a Press, acho que é a Press.com, que é a editora, tem ali o código, vocês podem baixar, tem servidores de eco, tem programação com os clientes do próprio Python, tem clientes de FTP, tem clientes de HTTP, já tem coisas meio prontas no Python, tem cliente de e-mail pronto, então precisa criar do socket ali, certo? Então bem legal, bem interessante. Então agora vamos fazer uma prática aí em relação à programação.